Valeu, galera, pelo convite. Ser breve, tempo vai ser difícil fazer 40 minutos. Então, primeiro me apresentar, sou Alexandre Portielli, trabalho na área de open source em geral, programa em Java, sou um palestrante, acho que gosta de falar isso com orgulho, gosta de programar em Java. Basicamente, nos últimos anos, tenho trabalhado só com open source, então sou comitê de alguns projetos. Com o Douglas, do TMX, a gente sou co-founder do JS. Na verdade, eu faço quase nada, ele faz tudo. Um outro projeto que eu participo é o J-Home, que acabou de ganhar um award da Oracle sobre automação de casas lá com o pessoal da Global Code. E compartilhar aqui com vocês que hoje é um dia meio diferente na minha vida, pelo menos é a primeira vez que eu caso. Eu casei hoje. Acabei de casar e vim direto pra cá. E aqui sou eu casando, verdade. Aqui minha mulher. Júlio, foi hoje mesmo, hoje de manhã. Nem tinha me ligado, tinha aceitado aqui a palestra, nem tinha me ligado que ia cair no mesmo dia. Minha mulher tá feliz, tá em casa. Ela tá comemorando, ó. Tá. Ricardão. Beleza. Então, vou falar aqui um pouco para vocês um pouco sobre NoSQL. Antes de falar de NoSQL propriamente dito, eu gosto de colocar algumas contextualizações sobre o tempo que a gente está vivendo. Está vivendo no século XXI, numa era de Web 2.0, onde várias dessas aplicações nasceram aqui por desenvolvedores como nós. Acho que qualquer um aqui pode hoje chegar em casa, tem acesso a tecnologias a custos acessíveis, acho que o principal é isso. Acho que todo mundo, quando olhou o Twitter, fala assim, pô, eu fazia isso no final de semana. Realmente, dá para fazer no final de semana. E você tem hoje acesso a máquinas para colocar isso em produção muito acessível. Você com um cartão de crédito, você consegue fazer isso colocando isso no ar. E você tem uma característica que quando você tem essas ideias e consegue colocar, você não tem grana. Então, muita gente fala, né, que esses NoSQLs, as pessoas mais tradicionais falam de Big Data, de armazenamento de grandes volumes, falam assim, não, cara, mas o Oracle provê isso há muitos anos. Você consegue ter um hack da Oracle por $1 milhão, você consegue ter e roda, realmente roda. Só que eu, pelo menos, não tenho $1 milhão. E se eu tivesse $1 milhão, não ia ser com um hack da Oracle que eu investi. Então, todo mundo que iniciou essas aplicações, em geral, a galera que não tinha grana. E quando você coloca uma aplicação hoje nessa interatividade de web, onde nós, usuários, e aí é muito louco, né? A gente pensar que a gente faz os caras ganhar dinheiro com o nosso conteúdo. A gente que está aplicando o conteúdo. Os caras estão ganhando dinheiro com isso. E isso tem uma explosão de dados absurda. Então, gera muito dado mesmo. Porque o preço do sucesso é você não conseguir armazenar o volume de dados que você tem. E você não tem como planejar também. Uma coisa bem diferente, acho que eu comecei programando COBOL. Então você tinha nos times, tinha um time de capacity planning na empresa. Cara, não dá, acho, para fazer capacity planning. Pelo menos nunca ouvi falar de alguma startup falando em capacity planning, lançando um produto. Cara, amanhã você pode ter 1 milhão de usuários. Se o seu produto for legal, sair no TechCrunch, ou sei lá onde, no dia seguinte você tem 1 milhão de usuários acessando. É muita informação. E se cada 1 milhão de usuários postar 10 tweets, já é bastante informação para você pesquisar. E claro, eu vou querer pesquisar, vou querer usar, vou querer mostrar para meu amigo e quero que seja rápido. Então, é esse o contexto que a gente vive. A gente não tem grana. E essas tecnologias que a gente está falando de NoSQL são muito recentes justamente por isso. Porque é muito recente que tudo isso ficou muito acessível. Você colocar tudo isso na web ficou muito acessível. Só que, antes de olhar para frente, é legal também colocar um contexto histórico. A gente usa banco de dados relacional pelo menos há 30 anos. O Code escreveu o paper dele falando sobre a lógica e tudo mais, sobre um modelo relacional de uma maneira geral, em 1969, publicado em 1970. De lá para cá, demoraram 10 anos para ser adotado, porque teve alguns problemas, mas de lá para cá, só temos vivido o mundo relacional. Só que antes de 1970 existiam outros modelos
existiam outros modelos de dados. O primeiro modelo de dados, inclusive, era uma estrutura hierárquica. Bem interessante. Eu cheguei a trabalhar com esse MSDB. Inclusive, tem muito banco ainda que usa mainframe que tem ainda esse MS rodando. E a IBM tinha um investimento pesado nisso. Por que o modelo relacional demorou 10 anos? Porque nessa época, basicamente, só existia IBM. A única empresa de potencial era a IBM. E ela tinha muito investimento nessa estrutura de dados que era o IMS. Então, o modelo relacional na época, quando surgiu a IBM, isso é besteira. O que vale mesmo é isso aqui, é IMS. É hierárquico, é uma estrutura hierárquica. E se a gente olhar o XML, o que é o XML? Uma estrutura hierárquica. Aí, final dos anos 90, começo dos anos... Não, agora tem uma estrutura diferente de dados. Cara, um cara que trabalhava com mainframe com MSDB, olhava assim... Cara, o que esses caras acham que é novo nisso? Não tinha nada de novo. Aquela estrutura era a primeira estrutura de dados. O primeiro gerenciador de banco de dados era baseado em hierarquia. Inclusive, o IMSDB é bem melhor do que o XML. Mas bem melhor. Põe melhor nisso. Só que em 1970, teve uma outra galera que escreveu uma proposta de um outro tipo de modelo de dados, que era uma estrutura de grafos, que era o Codasil, de grafo direto. E aí a gente está, nessa época de web, falando de grafos de novo. Uma rede social nada mais é do que o quê? Um grafo, onde eu sigo alguém, esse alguém é seguido por outros, alguém me segue, enfim... Tem um relacionamento de gráfico. Hoje, quando você tentar usar a API do Facebook, a API do Facebook ele te expõe o quê? Um grafo. É um grafo social. E esse foi o segundo modelo de dados proposto. E aqui houve uma coisa interessante. Teve uma coisa meio clássica, um simpósio sobre modelo de dados, né, que ela discutindo. Essa galera se degladiando num simpósio, falando qual era o melhor modelo. Acabou nenhum dos dois sendo adotado e acabou saindo o relacional em 1970 com o COD e acabou sendo adotado nos anos 80 devido a uma pressão muito grande em cima da IBM. Na verdade, isso aconteceu por outros motivos, não só da IBM, a IBM por ela estaria com o IMS até hoje. É que, na época, uma empresa alemã teve uma ideia e fez uma outra estrutura de dados muito rápida chamada uma técnica de lista invertida. Quem já ouviu falar de Lucene? Então, Lucene é uma lista invertida. Por isso que a gente escreve muito rápido. O que é a lista invertida? Ela não coloca o dado, ela não coloca a estrutura do dado na frente. Ela vai colocando valor na frente. Então, ela inverte a estrutura do dado. Com isso, ela consegue ser muito rápida em termos de pesquisa, porque ela vai primeiro no dado, no valor, para saber qual é o associado. E tem outras características. E nessa época, uma empresa alemã escreveu o Adabas e ela montou uma estrutura meio assim, uma interface meio relacional, uma coisa meio interessante, e aquilo era muito rápido. Batia a pau nisso, aí ela teve que correr atrás, o DB2 foi atrás, enfim. Teve uma estrutura nisso, e aí a IBM acabou investindo pesado na criação do modelo, da implementação do modelo relacional, que era a melhor opção em relação ao IMS na época. De 1970 até hoje, a gente está vivendo um modelo relacional. O Luciano que costuma dizer que a gente vive no império do mundo relacional. Porque hoje, se você chegar na tua empresa, hoje não, hoje tem esses NoSQL que está na moda. Mas se há 3 anos atrás você chegasse, não, eu vou armazenar meus dados numa outra estrutura, não é num banco de dados relacional. Você nunca ia falar isso para o teu chefe, seu chefe nunca ia adotar isso. Se você hoje ainda fala nas empresas, você não vai conseguir tão facilmente adotar qualquer tecnologia que eu vou estar falando aqui de NoSQL. Então, a gente vive realmente nesse imperialismo do modelo relacional, que é a única solução. Eu gosto de falar sobre um pouco dessa história. Isso tem um paper do Stonebraker. Stonebraker aí é uma das maiores referências do modelo de banco de dados relacionais. Ele é o criador do Wings, o que é hoje o Postgres. E ele escreve, e depois disso, pouco foi adicionado. Colocaram algumas extensões no modelo relacional, que é você poder criar seus tipos de data type. Isso foi a equipe dele que fez, do Postgres, porque eles precisavam armazenar informações de localização geográfica. Putz, ele não queria ter 2 colunas, porque a localização geográfica precisa de 2 números, né? E aí ele implementou isso e aí adicionou essas extensões. Depois também teve a ideia de Store Procedure Tree e parou
aí. Nada mudou no modelo relacional de uma maneira geral. Então é interessante a gente ver, e nesse paper, uma coisa muito bacana no paper é que ele fala assim, olha, daqui a uns 5 anos, vai aparecer, bem possível que apareça uma coisa nova, uma grande coisa nova, que pode ser realmente um caminho bacana. Porque nessa época que ele escreveu, os modelos de XML estavam querendo chegar e falar que nunca não era legal o modelo relacional e que o XML. Olha, isso aí eu já vi lá atrás. Não sei se é muito bem o futuro. Mas eu acho que daqui a uns 5 anos, mais ou menos, deve vir uma coisa bem bacana. Uma grande coisa nova. E é interessante que meio que casou com esse movimento chamado de NoSQL. Então, assim, você vê que o cara, por mais que ele tenha essas opiniões muito focadas em relacional, o cara tem um conhecimento muito poderoso em termos de dados e exploração de dados e conhecimento. O cara conseguiu meio que prever, não exatamente esse movimento no SQL, mas deu um norte. E uma coisa interessante nesse histórico de dados é que cada vez que surgiu um modelo ou uma nova proposta, sempre tentou se invalidar a anterior. Nunca alguém falou assim, não, para determinadas circunstâncias o Codasil é melhor. Não, o cara que veio com o Codasil falou assim, não, IMS é uma porcaria, não serve para nada. Se você resolver todos os problemas que você quer resolver, é com o Codasil. A mesma coisa aconteceu com o relacional. Quando o código escreveu, ele falou, olha, tem lá o hierárquico, mas é uma porcaria. Tem lá o Codasil, bem, ninguém nem usou, é uma porcaria. Mas o relacional é o futuro. Realmente, o cara andou sozinho aí nos últimos 30 anos, realmente foi o futuro daquela época. Mas o mundo mudou. E aí a gente cai nesse NoSQL. E falar, se você pesquisar sobre NoSQL no Google, você vai encontrar muita buzzword associada. Primeiro, você tem diversos modelos de dados. Chave-valor, Big Table Clones, você tem... aí você vai ver, vai se confundir isso com computação distribuída. Vai ter gente falando que MySQL é uma porcaria. Você vai ter outros produtos, Redis vai aparecer muito indexado. Você vai ver MongoDB. Então é uma confusão, uma estrutura ainda muito nova. Isso também, a gente está falando de uma tecnologia de 2008, 2009 para cá. Mas uma coisa interessante em termos desse mundo de NoSQL, NoSQL, a definição dele não é você não usar mais o modelo relacional, não usar mais o banco de dados relacional, mas deixar de usar o modelo relacional como bala de prata. E aí uma reflexão, né? Se for pensar, a gente, pelo menos nos últimos 10 anos, eu lembro todas as palestras assim, a gente não pode adotar balas de prata na área de TI, a gente tem que atender a melhor, ou escolher a melhor linguagem, ou escolher a melhor tecnologia para alguma coisa. Mas você cai sempre num banco de dados relacional. Então, se existe uma bala de prata na TI, essa bala de prata é um banco de dados relacional. Então, essa proposta de NoSQL, na verdade, você não está falando de não ao modelo relacional, mas é não ao modelo como única solução, como uma bala de prata. E a gente pode estar vivendo um momento histórico nessas estruturas de dados ou nessas proposições de modelos de dados. Porque é a primeira vez na história que chega um movimento, um jeito de pensar, falando o seguinte, olha, o SQL é legal, o relacional é bacana. O cara escreveu isso em 1969, vale até hoje, a gente consegue modelar todas as necessidades com aquilo, funciona, mas tem algumas circunstâncias que ele não é bacana. E aí a gente tem algumas propostas diferentes. E aí colocando que o no, não, na verdade, é not only. Ou seja, não apenas o modelo relacional. O SQL entrou de gaiato, enfim. Nada contra a linguagem SQL, é o modelo relacional, na verdade. E essa estrutura de NoSQL, se eu for pensar, ela não é uma tecnologia. A gente não está falando de uma tecnologia, a gente está falando de uma nova escola de pensar os seus dados. De uma maneira muito ampla isso é uma maneira bem ampla. Eu vou estruturar esse pensamento em duas partes. E vou começar pelas estruturas de dados. Quando você fala de estruturas de dados, modelo racional a gente sabe. Você tem a tabela, você tem as colunas, você tem as linhas. Essa é a estrutura básica, chaves primárias, chave estrangeira e tudo mais. E normalização de dados. Normalização de dados é uma regra. E há que você não siga. E você vai ter reuniões pesadas com o DBA para tentar justificar algum dado repetido em alguma tabela.
E essa nova escola, a primeira coisa que ela vai pregar é desnormalização de dados. Que é mamilos, né? Polêmico. Mas se for parar para pensar, quando a gente fala de forma normal, que quem escreveu também foi o código. Os caras fera. Só que ele vivia numa época onde a gente não tinha memória, não tinha disco e não tinha máquina praticamente. Era tudo muito restrito. Era uma estrutura... era caro se eu fosse duplicar dados em diversos locais. Hoje, meu notebook tem 500 GB. Acho que em casa tem 1 terabyte lá jogado. Isso você consegue comprar por R$200. Isso é muito barato, muito barato. Por outro lado, quando você normaliza, você tem uma penalidade de performance. Por quê? Porque seus dados estão espalhados. Então, na hora que você vai buscar esses dados, apesar de você gravar ele num lugar só e estar organizado, só que você vai buscar o quê? Você vai ter que buscar em 5, 10 tabelas diferentes. Isso é uma operação de join. Uma operação de join é uma operação de computação. Porque ele vai ter que ir em diversos lugares, vai ter que juntar isso e jogar um resultado para você. Você está penalizando o teu usuário por isso, porque ele vai estar esperando. Ou você está penalizando a tua equipe de TI, porque depois você vai ter que pedir mais máquina porque está lento o sistema. E a gente vive uma realidade totalmente diferente. Então, desnormalizar dados nesse contexto de NoSQL faz todo sentido. E isso você pode aplicar até no teu próprio modelo relacional. Você pode pegar os seus dados, você pode começar a desnormalizar, deixando mais fáceis para consulta. Porque se você parar para pensar, quantas vezes a gente atualiza um dado? Qual a questão de porcentagem de ações? Você consulta muito mais do que atualiza ou cria dados. Então, para que você vai facilitar uma estrutura de dados? Para você atualizar uma ou outra vez? Sendo que você vai consultar 1.000, 2.000 vezes aquele mesmo dado. Tem que facilitar a tua vida. A vida do teu usuário, principalmente, não a tua. Porque quando você começa a espalhar dados, você, quanto desenvolvedor, vai ter mais trabalho. Porque você vai ter que, manualmente, depois fazer um processo. Quando alguém atualizar algum lugar, você vai ter que espalhar essa atualização pela tua base. Mas é uma responsabilidade tua. São novas responsabilidades que o desenvolvedor tem que acartar. A gente está recebendo tudo isso de dados e de teras e memória. A gente também tem que entrar com a nossa parte. Por que não de a gente ter um pouco mais de trabalho, mas fazer sistemas mais rápidos, com maior responsividade. Aí falando de modelos de dados em si. Primeiro e mais simples de todos, a chave-valor. Chave-valor é um mapa, é um hash map. Nada mais do que isso. Um modelo super simples. Só que com esse modelo, qual é a vantagem desse modelo super simples? Como um hash map, você não busca por valor, você busca só por chave. Só que o hash map tem uma grande vantagem. Toda operação nele é uma operação O de 1. E além disso, de ser, ou seja, super rápido, e além disso, você tem uma outra vantagem. É fácil você aplicar um algoritmo de hash distribuído. E você consegue particionar esses dados. Então você pode falar, um pedaço dos meus dados vai estar numa máquina A, outro pedaço na máquina B, outro na máquina C, outro na máquina D, de maneira quase transparente. Isso é muito simples aplicar isso. Isso fica por conta na aplicação do algoritmo de hash. Então, você é um modelo, se você quiser de grande escala, esse é o melhor modelo de dados. Sim, vai dar muito trabalho, porque você não tem como pesquisar o dado. Então, você vai ter que montar chaves super bem pensadas, porque é só através de uma busca numa chave que você vai obter o valor. E sim, você vai duplicar dados. Porque se você quiser o teu usuário buscar por nome ou por e-mail, você vai ter que criar uma chave de nome e uma chave de e-mail. E você vai ter que trazer esse usuário. Enfim, você vai ter maiores complicações. Mas é um modelo que tem a maior escalabilidade possível. Depois disso, a gente vai falar do quê? Família de colunas. Família de colunas é um modelo bem chato de explicar. Ele nasceu, ficou popular, na verdade, dentro do paper do Big Table, do Google. E essa é a estrutura dele. Família de colunas, linha, etc. Eu acho que a maneira mais fácil de a gente pensar em famílias de colunas é você pensar que são hash maps dentro de hash maps. Que é isso, na verdade. Você pega as implementações que são consideradas canônicas, né, as cópias exatas do Big Table, que é o HBase, a implementação dele, que é em Java, para quem não gosta de Java, é em Java, que escala, enfim, escala mesmo.
São hashmaps dentro de hashmaps. São hashmaps especiais deles, que eles criaram uma estrutura deles, porque eles precisam fazer outras aplicações, mas são hashmaps dentro de hashmaps. Isso dá uma flexibilidade muito grande. Com uma vantagem. Apesar de você ter um modelo um pouco mais rico de dados, você consegue ter uma granularidade de informação mais interessante. Então você pode ter um hashmap, você traz os hashmaps dentro e você vai fazendo outras pesquisas em pedaços de dados. Então é um modelo um pouquinho mais rico, mas também que tem uma escalabilidade absurda. E aí você tem um modelo orientado a documento. Esse, posso dizer, acho que assim, sem dúvida nenhuma é o mais popular hoje em dia. Porque esses caras resolveram um problema que lá nos anos 90, o pessoal de banco de dados orientado a objeto tentou resolver. Ele falou, pô, existe uma impedância entre eu ter minha linguagem orientada a objeto, a gente estava vivendo na época do C++, do VB, que tinha acabado de implementar alguma coisa de orientação a objeto, pelo menos eles chamavam aquilo de orientação a objeto. Você tinha SQL, você tinha começando a se popularizar linguagens orientadas a objetos. Falou, não, então para que você vai ter essa impedância aqui de tratar dados na tua aplicação orientada a objeto e aqui você tem que serializar em relacional? Vamos armazenar esses dados da maneira que está. Só que quando eles fizeram esse banco de dados orientado a objeto, que era uma ideia muito boa, só que a orientação a objeto você armazena não só os dados, mas os comportamentos. E aí teve a confusão. Como implementava em C++ era diferente de como o VB implementava. E aí como você ia adotar? Você ia ter que criar uma base para VB, uma base para C++? Acabou. A tecnologia não foi para frente. Só que esse pessoal do banco de dados orientado a documentos, CouchDB e MongoDB, falando em termos de tecnologias específicas, as mais populares, eles olharam isso e tiveram uma sacada. Pô, está muito popular o sistema, o JSON, o documento JSON. Pô, isso ali é um grafo de dados ali. Eu posso armazenar o meu grafo de objetos nesse formato. Então eles separaram o comportamento, então o comportamento continua nas tuas classes, você extrai o dado nesse formato JSON. Muito popular na web. E isso teve uma explosão absurda. Porque ele te dá flexibilidade. Quem trabalha com modelo relacional sabe que você tem que primeiro definir a estrutura de dados para depois usar. Então, você primeiro define uma tabela, quais as colunas daquela tabela para poder fazer consultas ou inserir dados ali dentro. O modelo de orientado a documento, não. Você armazena um JSON e ele se vira para indexar isso ou para armazenar isso. E muitos deles permitem fazer depois consultas ricas baseadas nessas chaves. Então, é muito bacana essa estrutura. Então, isso ficou popular porque ficou fácil. Quanto desenvolvedor, você é extremamente produtivo. Você manda salvar um documento, manda buscar aquele documento. E quem não tem aquela chave, é como se fosse uma coluna nulo numa tabela de banco de dados. Isso fica muito intuitivo usar. E é muito rico, obviamente. E, por fim, não menos importante, é a estrutura de grafos. A estrutura de grafos é bastante popular, principalmente pelas redes sociais que ficaram famosas. Porque quando a gente tem conexões de amizade ou seguir alguém, etc., você está criando nós e relacionamentos. Isso é um grafo. E essas estruturas de banco de dados orientado a gráfico estão ficando extremamente populares por uso dessas ferramentas, por questões dessa ferramenta. Se você começar a olhar, gráfico é uma coisa engraçada. Você começa a pensar em gráfico, tudo vira gráfico. Você consegue modelar qualquer coisa em gráfico. Vários sistemas que eu participei, como que a gente começa a fazer? Você desenha um usuário, você desenha o que ele quer, você vai no whiteboard e começa a desenhar. Aquilo é um grafo. Aqueles setinhas que você vai gerando, aquilo é um grafo. É o que tem menor impedância, porque você desenha o comportamento, você consegue armazenar exatamente aquelas setinhas, aqueles objetos, direto no banco de dados de grafo. E ele tem a característica do banco de dados orientado a grafo, e aí quem já usou o banco de dados relacional e precisou armazenar de alguma maneira uma estrutura hierárquica ou um grafo dentro, sabe que é aquele autorrelacionamento, e se você precisou percorrer mais de 2 ou 3 níveis, cara, aqueles joins vão ficando nojentos e piores. E se você precisar percorrer todos os níveis, cara, boa sorte. Tem um livro que eu acho que tem umas 300 páginas do Joe Selko só sobre como armazenar e tratar dados hierárquicos e grafos dentro de... Hierárquicos são árvores, são tipos de grafo. Mas armazenar isso dentro do modelo relacional.
Cara, o que tem de hack? E o interessante o modelo relacional não foi feito para estrutura hierárquica. Tá vendo a diferença? Hierárquica relacional? É diferente. Então você está hackeando o sistema e o sistema não te provém índice para isso. Porque o que o grafo ele tem a característica? Ele tem uma operação muito custosa, uma operação O de N, para encontrar um nó. Então ele vai penar, ele vai ter que varrer todos os nós para encontrar um. Mas na hora que ele encontrou um, ele é muito rápido para buscar os nós adjacentes, ou seja, quem ele está relacionado. E aí você tem uma operação O de 1. Você pode ter 500 milhões, 1 bilhão de nós. Mas eu achei o nó que eu quero, qualquer operação vai ser constante na hora que eu for buscar os meus nós adjacentes, ou quem eu estou relacionado. Então isso é muito ágil nesse mundo, muito rápido, nesse mundo orientado a grafo de redes sociais. Aqui uma visão geral, em termos de estrutura de dados, e a complexidade, colocando essas estruturas de dados, essas complexidades em termos de modelos. Então, você consegue armazenar muito volume em key values stores. Só que elas são menos complexas, elas são muito simples, são hash maps. O segundo, que consegue escalar mais, é um Big Table Clone. Depois você vai chegar em Document, porque elas são mais ricas, mais difíceis de ter grandes volumes de dados. E por fim, Graph Databases. Só que vamos para a realidade. Graph Databases ainda são, banco de dados em grafo, eles rodam numa máquina, pela característica de você não conseguir particionar grafos. É um problema matemático. Ainda assim, você consegue rodar numa única máquina bilhões de nós e relacionamentos. Então, ainda assim, você consegue atender bastante. Vamos aqui falar agora também um pouco de arquitetura, falar mais rápido, porque eu estou só 10 minutos. Falar primeiro, a ideia de schema first e schemaless, ou flexibilidade. Eu não gosto muito de schemaless, eu gosto da ideia de flexibilidade. Quando você usa o modelo relacional, você é obrigado a desenhar o seu modelo antes de usar. Só que a gente está vivendo a era da web. Quem usa Twitter sabe, o hashtag não foi criado pelo Twitter. Quem criou foram os usuários. Eles depois tiveram que adaptar o modelo deles para atender o hashtag. Hoje eles indexam melhor o hashtag. Se você tem essa necessidade de toda hora estar mudando o teu modelo, o modelo relacional é muito complicado, porque dar um alter database é uma operação complicada. Se alguém já usou uma operação direto no console de produção, sabe que demora. Dá uma angústia no coração você executar um update, que demora. Você fala, vou pausar. Não vou. E se der merda? Pô, produção. Isso domingo à noite. Você fala, pô, não vou parar. Aquilo é isso, mas você tem medo de dar aquele pause, o stop, ou o que seja. Porque executar um alter database significa que você vai mudar a estrutura do dado. Então você está mexendo e depois vai nos arquivos. Você começa a pensar que o que ele diz é muito, muito complicado. Então, é a flexibilidade na tua arquitetura de você poder mudar a hora que você quiser. Você muda a sua estrutura do dado porque você está controlando isso. Uma palavra que ficou muito famosa, consistência eventual. Vamos lá, um disclaimer. Consistência eventual em inglês não é a mesma coisa de eventual em português. A tradução melhor seria consistência em momento indeterminado. Eventual em inglês significa que vai acontecer em algum momento. Então quando você fala, meu sistema é consistência eventual. Aí você fala, não, eventual, uma hora vai estar, talvez sim, talvez não. Não, uma hora ele vai estar. Um exemplo claro de sistema com características de inconsistência eventual é o sistema financeiro brasileiro. O sistema financeiro, todo mundo fala, não, esse é tradicional, esse nunca vai estar no SQL na vida. Tudo bem. Só que se eu for pensar, se eu faço uma transferência da minha conta para a tua, demora 12 horas para sair da minha conta, esse dinheiro não está mais na minha conta. Se eu for lá consultar, não está. E também não está na dele. E demora 12 horas, esse dinheiro sumiu. Cara, o dinheiro sumiu. Não tem log. Mas nenhuma tecnologia no SQL fala que não vai ter log. Está numa fila. Nenhuma tecnologia que eu conheço de NoSQL fala que não pode ter fila. Enfim, consistência eventual a gente lida com 12 horas de consistência eventual na boa. Não caiu. Então não caiu, amanhã eu vejo de novo. Cara, quando a gente fala de consistência eventual dessas tecnologias, são 500 milissegundos. 500 milissegundos. Base é um acrônimo, na verdade, é uma brincadeira, um jogo de palavras com ACID, que é a implementação de consistência eventual. É um jogo de palavras que, na verdade, está pregando relaxamento de regras. Você abre mão de regras, de consistência do teu dado,
para que você tenha flexibilidade de manipular eles. Um exemplo disso é o shopping cart da Amazon. Você consegue adicionar um dado, você consegue comprar um elemento que não esteja no estoque. Porque é tão raro não estar esse elemento no estoque, que o poder de computação que ele teria que fazer os joins para ver se estava era tão alto que vale a pena ele, se não tiver, te mandar um e-mail de desculpa, te mandar um presente, um desconto, alguma coisa assim. Outro tema polêmico, mamilos. Durabilidade de dados. Cara, durabilidade significa disco. Para mim, sempre foi disco. As propriedades ACE são disco. Gravou, salvou, está no disco, está ali. No SQL, tem um conceito de durabilidade na memória. A RAM vira a durabilidade do dado. Como assim? Eu salvo um sistema, um banco de dados em RAM? O que eles falam, e aí tem uma certa... Você tem que colocar um pé atrás, mas você tem que entender também que existe uma razão para isso. Hoje o data center roda com pelo menos 5 noves. 99.9999 de disponibilidade. Se você tem réplica de data center, você tem que ser muito azarado para os dois saírem do ar. Então você pode manter todos os seus dados em memória, o que vai ser muito mais rápido. Então a minha durabilidade não precisa ser em disco, mas pode ser na replicação de dados para mais de uma máquina. Então no mesmo data center eu coloco o mesmo dado em 10 máquinas, e para garantir eu coloco num outro data center mais 10 máquinas e num outro se eu for muito cuidadoso com meus dados. Então eu distribuo esse dado, fica tudo na memória, e de vez em quando, porque também tem que garantir que está no disco, eu vou lá fora do processo e armazeno esse dado em disco. Mas eu vou ter uma performance muito alta. Outra característica são sistemas de grid. E aí a gente vai falar de big data, de grandes volumes, de você particionar dados e tudo mais. Eu acho que isso é balela na maior parte dos casos. Porque, apesar de querer que todo mundo se dê bem na vida, ninguém vai montar um Twitter aqui. Ou se vai ser um. Ou meio. Estatisticamente, nem meio. A chance de você montar um negócio que precisa lidar com grandes volumes dessa maneira é muito baixa. Você tem que lidar com esses grandes volumes é muito baixo. Mas então, qual é o motivo de eu ter esses dados replicados ou esses sistemas distribuídos? É tolerância à falha. Então, hoje a gente desenvolve um sistema e fala assim, se o banco de dados sai do ar, a culpa é da infra. Chama o pessoal da infra, o sistema está fora do ar. Cara, por que isso? Porque você não pode ter várias máquinas distribuindo o teu dado. Se uma máquina falha, porque se tem uma coisa certa na vida é que tudo falha. Se uma máquina falhar, cara, você continua operando com as outras. Você tem 10 servidores, você não vai ter mais um servidor, o seu dado vai estar espalhado. Essa é a maior vantagem que eu vejo nesses sistemas distribuídos de armazenamento de dados. Banco de dados e aplicação. Quando você fala de NoSQL, a diferença de responsabilidade vai ficar muito pequena entre qual é a responsabilidade do banco de dados e qual é a responsabilidade da aplicação. Um exemplo que eu uso para isso é quantas vezes a gente checa a nulidade. Então a gente checa a nulidade de um campo na interface com JavaScript. Depois você tem no teu model, no view, no model. Você tem depois na tua regra de negócio. Depois você tem uma coluna not null no banco. Você checa pelo menos 5 vezes se aquele campo é nulo. Cara, pensa no Twitter, pensa no Facebook. Quantas vezes é pesado, são operações de checar. Quanto eu posto, sei lá, 10 mensagens por dia vezes 700 milhões de usuários que o Facebook tem. Isso é um poder computacional alto. Eles abrem mão disso e falam, não, a nulidade vai estar checando aqui. O banco de dados, se você quiser armazenar nula, o problema é teu. A responsabilidade é tua. Então você vai ter isso, segurança. Segurança põe atrás do firewall. Para que eu vou ter que ter um sistema de segurança complicado, sendo que ele vai estar atrás do firewall? O que você acha mais fácil? Você atravessar, depois de atravessar um firewall, cara, depois de atravessar um firewall, não vai ter o Oracle que vai te bloquear. Você já atravessou o firewall. Então, essa é a realidade que esses sistemas foram criados. Cada escolha é uma renúncia. Quando você parte a usar uma tecnologia no SQL, você está abrindo mão de coisas importantes. Uma delas é padrões. Cara, todo mundo sabe que lida com TI, seja ele um administrador, seja o que for, sabe lidar com SQL. Sabe fazer um select asterisco numa base. Só que você, quando adota no SQL, você está adotando uma API. Uma API. E você está usando aquela API, não tem padrão. Se você usar a API do Mongo, não tem nada a ver com a do Couch, apesar que eles têm um modelo de dados bem parecido. Mas não tem nada a ver. Então você vai estar ligado
aprender como cada tecnologia funciona. Então você vai estar, e com isso você vai ter o quê? O temido vendor lock-in. Isso é também outra baboseira. Quando lançaram esses ORMs da vida, Hibernate mais popular, acho que foi um dos mais populares ORMs, que meio que popularizou isso, depois veio outras tecnologias. Uma das coisas que eles pregavam assim, não, você consegue escrever uma aplicação que roda no Oracle, depois você porta para DB2. Alguém já viu isso acontecer? Você ligar a tua aplicação, tá rodando, hoje eu vou para DB2. Cara, isso não acontece. Então é uma coisa que, vem da lock-in, quando você adotou aquilo, você adotou, já era. Você abre mão de ACID também. São propriedades muito bacanas. E se abre mão, não é porque essas tecnologias não implementam ACID, não é porque eles não querem. Não, ACID não é mais legal. Não implementa porque não tem como, porque elas foram forçadas a não ter. Sistemas distribuídos, você não tem como ter a garantia de ACID. Apesar de existir no SQL, ACID. E aí uma coisa interessante, você tem aí um mindset novo, que contrapõe com o SQL. Então você tem no SQL de um lado, onde você tem flexibilidade, novas estruturas de dados, muito RAM, usando RAM, que vai ficar muito rápido, tem as APIs, e por outro lado o mundo baseado em padrões, durabilidade, segurança. Aí teve uma galera que começou assim, será que não dá pra gente achar um meio termo nisso? Tem coisas bacanas dos dois lados, escalabilidade, rodar em commodity hardware, não precisar comprar um hardware de $1 milhão para você rodar seu banco de dados. Usar RAM, todo mundo hoje tem o quê? 8 GB no laptop. Imagina o servidor 64 GB hoje é a coisa mais comum. Você tem ambiente distribuído. Só que usar isso, o modelo relacional, todo mundo sabe usar o modelo relacional. E nesse mundo nasceu o chamado NewSQL. Ou seja, são soluções um pouco híbridas, que implementam conceitos de um lado, mas continuam com o modelo relacional. Fazendo selects, por exemplo. E esse daqui está sendo um termo também bastante interessante, que está crescendo muitas tecnologias. Vou falar rapidamente sobre ferramentas. No SQL, as mais populares estão aí. Chave-valor, sem dúvida nenhuma, o Redis é o mais popular. É a tecnologia que eu acho que todo mundo vai adotar no SQL, usa alguma e Redis. Redis é fantástico. Tem que associar, ele é super leve, usa só memória, fora do processo para armazenar os dados. E no mesmo modelo de dados, você tem o React, que é totalmente o oposto em termos de armazenamento de dados. De arquitetura, desculpa. A arquitetura dele é totalmente distribuída. Esse aqui em memória numa máquina só. Eles estão implementando um cluster, mas até hoje não foi isso muito para frente. O React não, ele é um cluster, baseado num paper do Dynamo, da Amazon, muito interessante. Ele tem um anel, é bem complexa a estrutura. E assim, quando ele te retorna que salvou um dado, aquele salvo está na durabilidade que a gente lembra, né? Do disco, escreveu no disco. Então, uma coisa interessante é você ver que o mesmo modelo de dados implementado com arquiteturas diferentes. A mesma coisa acontece com o MongoDB, com o CouchDB, que é orientado a documento. Coluna de família, você tem o Cassandra e o HBase. O HBase aí é da família do Hadoop, de processamento de grandes volumes, aí é um mais conhecido em termos de Java. E grafo, você tem esse DEX, que é uma solução proprietária, e o Neo4j. O Neo4j, em termos de grafo, apesar desse nome 4j, eu sou de Java, gosto de Java, mas esse 4j tem limitado muito a adoção do Neo, porque muita gente, não, é Java, não vou usar. Não sabe o que está perdendo. Mas ele é muito poderoso, ele é o banco de dados de grafo mais maduro que existe. Ele começou a ser escrito em 2001, foi em produção já em 2003, então ele tem muita história. Dos NoSQL é o que tem mais história. Falando rapidinho de grid, a gente tem algumas tecnologias de grid, algumas aí falando de Enfire, Terracotta, Infinispan e Oracle Coherence, tem aí o Memcache também, que é a ideia de você colocar isso num grid, num cluster de dados que vão ficar em memória. Esses têm características particulares, não vai dar tempo de eu falar muito bem para ele. Em termos de NewSQL, o que você tem? Tem dois grandes aí principais. É o Drizzle e o VoltDB. O Drizzle, ele é um fork do MySQL. O MySQL vem evoluindo. Desde que ele nasceu até hoje, ele está quase um banco de dados. O pessoal do Drizzle pensou assim, não, fazer o seguinte, vamos voltar às origens, vamos deixar tudo simples de novo. E o Drizzle é isso, ele simplificou tudo de novo.
mas com algumas características de usar mais RAM, tem outras características essas de NewSQL. E realmente o grande NewSQL, bem assim, começou do zero, é esse VoltDB, que nasceu de um paper do Stonebraker, que é o cara lá que montou o Postgres. É bem interessante esse paper, que ele fala assim, ó, ele desconstrói um banco de dados relacional e fala assim, ó, se o mundo começasse hoje de armazenamento de dados, com o sistema computacional que a gente tem hoje, que é muita memória, computadores super poderosos, como que ele nasceria? E ele constrói um sistema todo relacional baseado nessas premissas. E esse sistema, que usa muita RAM, consegue ser, para quem conhece o TPCC, é um benchmark muito famoso de banco de dados, ele conseguiu ser mais de 80 vezes mais rápido do que o melhor posicionado no TPCC. Nessa nova arquitetura. Ele só desconstruiu a arquitetura velha e montou um sistema, uma arquitetura mais moderna. É bem interessante. Antes, para quem só tinha banco de dados relacional, hoje é mais ou menos esse cenário com alguns produtos de tecnologias de armazenamento de dados. Então a gente tinha o quê? MySQL, Oracle, SQL Server, SQL Server nem conta, vai. Sybase, tinha algumas coisas assim, tinha o quê? 10 opções, nem 10 opções. Postgres, óbvio, Postgres não dá para esquecer, é o banco de dados de verdade. Essas são as opções que hoje você tem para armazenamento de dados. Mais de 20, 30 opções, 40, e isso vai crescendo. Tem um NoSQL por semana. Até a metade do ano, a moda era lançar o seu próprio NoSQL. Aí virou cada um lançando uma nova linguagem. Estamos juntos, uma nova linguagem para a JVM. Só um detalhe, um perigo de cair no ORMs de mapeamento de dados que se tem, por exemplo, com um banco de dados ActiveRecord, que foi mencionado aqui pelo Lucas Húngaro. Uma exclamação, só vou deixar um recado rápido. Para você ter um modelo orientado a ORMs com modelo relacional, a gente demorou 30 anos. De 1970 para 2000, quando tiveram essas implementações maduras. Já querem fazer ORMs uma tecnologia que tem 3 anos. Eu acho perigoso. Bastante perigoso. Por quê? Porque quando você faz modelos ORM, você está só mapeando a estrutura do dado. Você não está levando em consideração a arquitetura daquela solução que você está adotando. Quando você pega uma arquitetura que é só em memória, é muito diferente o teu código, do teu sistema, se for tratar quando for um key value persistido de maneira distribuída. São mentalidades totalmente diferentes. Só que você vai ter o mesmo jeito de mapear o dado no ORM. E aí é o perigo de você achar que você está só salvando, mandou salvar, tá beleza. Não. Você vai ter que pensar de um jeito diferente. Então ainda acho que falta muita maturidade para a gente conseguir usar mapeadores e ser produtivos com essas tecnologias NoSQL. Bem, é isso. Eu acho que eu estourei já o meu tempo. Tem tempo de perguntas. Uma pergunta. Acho que uma pergunta. Alguém entendeu alguma coisa que eu falei? Então tá. Tem pergunta? Não, tem uma aqui, Desculpa aí, se ficarem sugados, eu paro de perguntar, eu pergunto bastante. Algumas coisas. Bom, aí você vai respondendo conforme vai dando tempo. Primeiro, por que é ordem 1 buscar o nó adjacente do grafo? Na prática, você não tem uma lista de nós adjacentes e tem que buscar também? Os índices são otimizados para buscar os nós adjacentes. Então você tem índice preparado para isso. Quando você tem muito, por exemplo, você tem uma tabela que ele tem um índice naquela coluna, as operações são muito rápidas, em geral está em memória, etc. A mesma operação é feita para os nós adjacentes. O jeito de indexar o dado é diferente, é pelos índices, pelos relacionamentos, não pelos nós em si. Por isso que a operação de buscar um nó é muito complicada. Você vai ter que varrer todos os nós, porque o índice é no relacionamento. Tá, entendi. E eu acho que eu pergunto idiota, mas você simplesmente criar uma instância de um objeto, por exemplo, na sua aplicação, isso não é a mesma coisa que salvar na memória RAM? Tipo, eu simplesmente não fecho a aplicação, deixo aberto, crio um objeto lá e deixo lá. Mais ou menos. Você está no contexto da tua aplicação. Quando eu uso uma ferramenta de RAM, por exemplo, como o Redis, que deixa os dados armazenados, ela compartilha essa estrutura, ele monta um servidor na RAM. Então você tem uma porta que você vai conectar, que você vai acessar. É um banco de dados em memória. É um pouco diferente do que você ter esses dados. Você pode expor esses dados também? Você pode, mas é diferente em termos de aplicação. Mas tem uma coisa interessante, procura por prevalência, que
que é mais ou menos nessa linha que fala sobre o que se instancia já vai sendo tratado. É criado por um brasileiro, esse padrão, é um padrão arquitetural, criado não, mas formalizado por um brasileiro, que é o Klaus, que criou o Prevailer. Então, o Prevailer vem dessa ideia de prevalência. Então é isso, pessoal. Se você quiser voltar aqui ainda, essa é a última palestra do ano. Valeu. Isso aí.